bem-vindo a mais um Alto Estilo, o primeiro inédito de 2020. Que bom estarmos juntos aí por mais um ano, que esse ano seja de paz, seja de saúde e que esse ano seja leve para todos nós. E hoje a gente tem muitas pessoas bacanas aqui no programa para mostrar assuntos muito interessantes. A gente vai falar sobre musicoterapia com o profissional da área, Thiago Paulucci, que vem acompanhado da Luana, que é fonoaudióloga. A gente tem uma conversa mais pesada aí sobre violência doméstica e a gente conversa sobre isso com a Andrea Sassi, que é apresentadora de TV e que foi vítima dessa situação, e ela está junto com a advogada dela, que é a Jéssica Zander. E também tem um papo sobre empregabilidade neste ano, o que você está de olho aí no mercado, com o professor e consultor Nelson Canabarro. E ainda, claro, as tendências do preview outono da CS Club. É um instante só e eu já volto, não saia daí. Ok, nós não estamos no mês de março, mês especialmente dedicado à mulher, não é mês de comemoração de aniversário da Lei Maria da Penha, mas não é necessário. Sempre é tempo, sempre é momento e sempre é oportuno de falar da violência contra a mulher, em especial no caso de violência doméstica. E a gente tem hoje aqui a oportunidade de um enfoque que não é tão comum, é falar da violência doméstica do ponto de vista da vítima. Para isso eu recebo hoje a Andrea Sassi, apresentadora, modelo, e a Jéssica Zander, que é advogada dela, e que estão aqui para a gente falar sobre esse assunto. Sejam bem-vindas. Agradeço, obrigada. É um prazer receber vocês e pena que o assunto seja esse, mas tem que ser falado, né, André? André, como é que é a tua história? E assim, você, uma pessoa pública, uma apresentadora de televisão, já foi mista, sempre, né, na mídia, e você resolveu de se expor e contar essa história. Exatamente, Ana. Foi aquilo que a gente conversou nos bastidores, sabe? Eu estava sofrendo calada. Quem olhava as minhas redes sociais dizia: a Andrea continua com a vida perfeita. Por que será que ela se separou? Será que ela traiu o marido? Esse pessoal de TV não para com ninguém? Será que ela já arrumou outro? E eu continuava com a minha conduta de mãe, saindo com os meus filhos, fotos em TV, fotos comerciais, que é a minha rotina da minha vida. Mas eu me olhava no espelho e eu sabia todo o drama interior que eu estava vivendo. E aí eu comecei, assim, foram passando as semanas e eu comecei a pensar, eu acho que eu devo uma satisfação para a cidade, para todo esse povo que acompanha o meu trabalho. E chegou uma hora, assim, que eu falei, se eu posso vender, se a minha imagem vender roupa, vender produtos das mais diversas empresas, eu acho que eu posso não vender, mas sim doar a vida. Eu posso contar essa minha história para que as mulheres que vão assistir, que são essas mesmas seguidoras que esperam para ver o que eu vou colocar, que cosmético que eu vou usar, para que elas entendam o que é violência. Entendam que tem saída, que tem ajuda. Então a minha história não é história para eu ter vergonha. É história para compartilhar, para não, né, contribuir de certa forma para que a violência continue. E aí eu me enchi de coragem, né? Tem que ter coragem. Essa jovem advogada, que é uma guerreira, me orientou das formas melhores possíveis e aí eu dei minha cara a tapa. E, André, como é que foi a tua história que um dia parecia conto de fadas e daqui a pouco virou e virou um conto de terror? Então, eu tive um relacionamento curto. Foram 4 meses de namoro e eu me casei. Quando me perguntavam, mas como assim? Você casou com um intervalo tão pequeno? Você não acha que você se precipitou? Eu dizia, não, pelo contrário. É Deus no céu e eu na terra para esse rapaz. A forma com que ele me tratou nos 4 meses de namoro era tão maravilhosa que a minha mãe, meu padrasto, que é um major reformado, só faltava botar ele no colo. Então ele parecia ser uma pessoa impecável em todos os aspectos. Eu me casei, tudo mudou. Você casa, você passa a conviver com a pessoa em todos os seus aspectos. E aí todas as máscaras caem. E aí ele se tornou a pior das piores pessoas. Agressões verbais, começou a me manipular no meu trabalho, todos os tipos de proibição, todos os tipos de crítica,
Quem vê o meu trabalho sabe que eu fotografo muito, por exemplo, para lojas. Antes, as fotos que ele elogiava, ele dizia, como você tá linda, como você é maravilhosa. Aí ele chegava em casa e ele dizia, por que você postou essa foto com roupa de vagabunda? Olha esse degote, entende? E eu nunca me expus na cidade. Não existe uma foto minha nessa cidade inteira que diga, ah, realmente a Andrea fez. Era uma coisa que ele foi inventando da cabeça dele. Ele foi me isolando desse meio jornalístico. Ele começou a bloquear as pessoas influentes da cidade no meu Facebook, porque eu acho que ele tinha uma sensação de vitória, porque parecia que eu não era querida na cidade. Foi um ciúme diferente. Nossa, ele me atormentava. Aí ele começou a me acompanhar na TV. Ele começou a me acompanhar na sessão de fotos. Eu não tenho problema isso, do teu marido te acompanhar, se ele pode. Tem problema quando ele surta no lugar, porque ele não gostou da roupa que colocaram em você. Quando ele diz, você não pode ir no show entrevistar o artista, mas eu estou te convidando para ir comigo. Mas eu não quero ir, você também não vai. Então, ano passado, de todos os shows que tiveram na cidade, eu entrevistei um artista só. Como ele ficou tão louco, eu optei por dizer não. Então, de repente, assim, a minha carreira, que eu preciso da minha imagem, eu não pude entrevistar um Luan Santana da vida. Um Bruno e Marrone, porque ele não aceitava me acompanhar e dizia assim, se quiser, vá. Como que você vai? Entende? E aí, ele foi dominando a minha vida em mais outros aspectos, que quando eu vi, ele se apossou do meu cartão de crédito. Então, ele tá... Em quantos mil que tá a fatura do meu cartão? Você que calculou bem certinho, quase 9 mil que ele deve. 10 mil de dívida, mais ou menos. Num primeiro momento, a gente achou que era em 6 e pouco. Só que aí, ela como advogada, fez todo o levantamento, todo o cálculo, então é uma dívida de quase 10 mil. Gastos com futilidades. Futilidades, assim, no domingo antes da gente terminar, ele tinha gastado mais quase 1.000 em 10 parcelas. Como que daí na quinta-feira ele tá te xingando por mais uma discussão boba, dizendo claramente no WhatsApp, eu quero me divorciar, eu vou embora, sabe como? Então, assim, eu hoje vejo assim que de repente ele tava tentando ser um estelionatário, sabe? Aí, o meu carro era um problema de briga diária na minha casa, porque ele perdeu a carteira dele de motorista, porque foi caçada por direção perigosa em alta velocidade e alcoolizado. Então, ele não tem carteira, a carteira dele foi caçada. E ele pegava meu carro todo dia e saía, ia pro treino. Eu fiquei refém dele para eu poder sair, para eu usar o meu bem material. No começo, eu tinha medo só financeiro. Ah, se ele bater, eu perco o seguro, perco tudo, meu carro que vale 50 mil. Depois de um tempo, eu já não pensava mais no dano material, eu pensava no criminal. Se ele atropelar alguém, quem vai responder criminalmente sou eu ainda vou pra cadeia por causa de um crime, porque eu não tive a firmeza de ir lá e dizer não, não use. E quanto tempo durou essa situação que foi evoluindo desse modo até que você percebesse que você estava... 5 meses de casamento. Em 5 meses de casamento, ele virou nisso. A última semana foi a pior, a de tortura intensa. Ele, na sexta-feira antes da semana que a gente se separou, ele me ofendeu muito por causa de redes sociais, muita discussão. Passei a noite em claro chorando. De manhã, ele pegou meu carro, saiu. 8h30 da manhã, ele me mandou um texto gigante no WhatsApp, declarando o amor dele por mim, que ele queria ter um filho comigo, e escreve nesse texto, eu prometo que eu nunca mais vou te falar nada que faça você perder a firmeza em mim. Então, assim, você perdoa a pessoa que diz que te ama, que admite que estava errado. Aí, quando chegou na quinta-feira, depois de outras discussões no meio da semana, exatamente por causa desse tipo de coisa, por causa do carro, por causa do cartão de crédito, nós nos desentendemos de novo, e de novo ele veio com a mesma fala de sempre. Qualquer coisa era, eu vou me divorciar. E nesse dia eu já não aguentava mais essa pressão, Ana. Daí eu falei, ótimo, então vamos nos divorciar. Aí ele pegou o carro, veio para casa, já entrou gritando, já separou minhas roupas. Eu falei, não, agora você separa o que é seu e pode ir para sua casa, para casa do seu pai, eu não sei para onde você vai. Acha um pacote para mim. Eu fui pegar. Eu acho que ele enlouqueceu por isso, porque ele pensou que aquela Andrea, que só chorava, que só dizia, fique, pare, porque eu era muito assim, não faça assim, né? Por favor, nós somos casados, entenda que com a tua esposa você não pode ofender.
Não é qualquer briga que você diz quero me divorciar. Nesse dia eu não aguentava mais. Nesse dia eu falei, então pode ir. Aí como ele viu que eu não chorei, o que ele fez? Ele me pegou pelo braço, Ana. Aham. E começou a me chacoalhar. Aí eu comecei a gritar, nós moramos em prédio. Quando eu comecei a gritar, talvez por medo dos vizinhos, ele deu um soco, ele desferiu um soco na porta. A mão dele moeu, ele fez um rombo. Se você quiser, eu passo para o pessoal da edição. Nós podemos inserir essas imagens com o maior prazer, eu não tenho problema. Como eu falei, eu estava com vergonha, mas eu não vou ter vergonha, sabe? E ele quebrou a porta e eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, agora vai ser em mim. Aí ele me segurou, olhou nos meus olhos e falou, se você gritar de novo ou chamar a polícia, eu quebro você inteira e a tua casa, porque eu já bati num policial e não me aconteceu nada. Ele não é réu primário. Então, quer dizer, ele partiu mesmo. Aí caiu a máscara da violência psicológica. E aí que eu gostaria de ver com a Jéssica. A violência doméstica, ela tem um ciclo evolutivo, né? Ela tem ela é progressiva, né? Sim, geralmente para chegar na fase da violência física em si, as mulheres acabam passando por todas as outras violências. Nós temos aqui um caso clássico, né, de violência psicológica, que é esse homem controlador excessivamente, ele quer saber onde que a mulher está, ele quer saber o que a mulher está fazendo, ele fica o tempo inteiro, ele tenta dominar toda a situação. Então, ele causa para essa mulher um dano psicológico, né? Ela tem um sofrimento psicológico. Por quê? Porque eu me sinto mal, eu me sinto culpada, muitas vezes fica depressiva, mas temos outros casos de agressões, até chegar efetivamente na agressão física, que é a mais visível e também a pior, né? Vamos dizer que seja o ápice das agressões. As mulheres passam por violência sexual das mais variadas formas, né? A violência sexual em si não é só forçar o ato sexual, não é só o sexo em si, mas também qualquer ato que a mulher não queira participar. Muitas vezes a mulher é colocada numa situação de prostituição, mulheres que têm objetos estranhos inseridos nos seus corpos em rituais de sexo, né? Temos a violência moral, que são casos de injúria, de difamação, de calúnia, também extremamente frequente nos relacionamentos. E temos também a violência patrimonial, que também é extremamente comum, porque é aquele agressor que ele faz com que a mulher se sinta culpada. Você não vai trabalhar, mas não é porque eu não quero que você trabalhe. Você não vai trabalhar porque você não precisa, porque eu te sustento. Então, ele proíbe a mulher de trabalhar. Às vezes, essa proibição ela é expressa mesmo. Eu não quero que você trabalhe, eu vou esconder teus documentos, eu vou destruir teus documentos para que você não possa trabalhar. Destrói o material de trabalho da mulher, destrói o local de trabalho da mulher. Então, a violência física, ela é a mais aparente, é a mais comum, mas as mulheres sofrem muito mais do que isso. Então, quando chega, como você falou, é um ciclo. Ele começa lá dominador, né, fazendo com que a mulher sinta aquela pressão psicológica, se sinta culpada, e de repente ela se vê numa situação ali em que ela está sendo espancada, está sendo agredida, e muitas vezes culmina no ato, né, que é o extremo, que é o feminicídio. E esses sinais você conseguiu perceber em pouco tempo e conseguiu dar um basta, vamos dizer, abortar essa progressão a tempo de garantir pelo menos a tua integridade física. Exatamente, porque aconteceu assim, né? Como nesses 4, 5 meses de namoro ali tinham sido perfeitos, de repente a pessoa muda radicalmente. De repente, se ele me apoiava em tudo, tinha foto assim de quando a gente estava namorando, dele comigo, eu sendo jurada em concurso de beleza, de repente eu não podia ir mais. Por que você tem que ir? De repente, assim, eu ia nos eventos entrevistar, ele me acompanhava. De repente, ele não aceitava mais. Aí eu comecei a ver o seguinte, eu só não podia trabalhar quando fosse uma coisa que só eu aparecia. Quando eu ia trabalhar, principalmente em loja de cosmético, que eu podia trocar o meu cachê por produtos para ele aplaudia daí. Perfumes importados, cosméticos, shampoos, assim, coisas do melhor padrão, aí ele gostava, sabe? Teve vez que eu troquei cachê de 1 mês fazendo publicidade para a pessoa por blusas de fio, de jacutinga pro bonito, então daí ele aplaudia. Então, assim, eu comecei a enxergar que eu trabalhar, se fosse porque eu troco muita permuta, esse mundo de TV é assim. Até o inglês da minha filha eu troco por permuta. Hoje em dia,
se você pensa só no cachê, você não trabalha. E aí, se fosse algo que fosse pro meu benefício, ele sempre dizia por quê. Mas por que você vai no salão hidratar o cabelo? Por que você vai na estética? Eu comecei a oferecer coisas para ele junto. De repente, a minha esteticista estava fazendo limpeza de pele nele. De repente, eu estava marcando entrevista aqui para conseguir consulta com, sabe, de coisa de pele, de produtos, para ele ir, para ver se eu acalmava ele. Porque parece que ele não se sentia bem de eu estar vencendo. Tinha que ser para ele. E nesse sentido, André, aí agora você está com medida protetiva, você procurou a polícia, como é que foi esse andamento e como é que deve ser daqui para frente? Então, como eu, nessa evolução, eu fui vendo que, de repente, começou a inserir palavras de baixo calão. Quando o teu marido te chama de vagabunda, quando ele bloqueia uma pessoa que é uma personalidade local e diz, se você desbloquear é porque você quer fazer sexo com ele, a situação já não tá boa. Mas até ele erguer a mão para você, você ainda tem esperança, né? Eu sou uma mulher de 41 anos, eu sou da geração que você só se divorcia se realmente não der mais. Eu tive um divórcio na minha vida, depois de longos 14 anos com meu esposo. E hoje nós temos os nossos filhos, nos conversamos em prol das crianças e tem muita dignidade nesse relacionamento de amizade e parceria em prol das crianças. Respeito. Então, assim, como eu me casei, eu pensei, eu vou fazer de tudo. Se o meu marido não me ergueu a mão, se ele não me traiu, vamos moldando esse casamento. Mas, de repente, eu vi ele me safanando, me segurando, quebrando minha casa e falando pra mim, se você grita, de novo eu chamo, não chame a polícia, eu bati num policial. Você imagine como ficou meu psicológico, pois se ele bateu num homem, que é um policial e armado, respondeu o processo, foi condenado. Por isso, o que ele poderia fazer comigo com 50 quilos que eu tenho? Exatamente, quer dizer, você estava correndo risco. Correndo risco. Então, eu acabei ficando quieta dentro de casa. Graças a Deus, nesse dia, os meus filhos não estavam. Você imagina, Ana, você se vê ali acuada com esse rapaz que se mostrou ser um bandido. Ele não contente em pegar todas as roupas dele, que ele encheu 3 sacos gigantes, tem todas as imagens do prédio dele saindo com tudo. Ele roubou a aliança do meu dedo. Ele tirou a aliança, é de ouro, tinha um brilhante, ele tirou e levou. E ele teve coragem ainda de falar para parentes dele que me afrontaram em WhatsApp, me mandaram mensagem, dizendo, como que você pode dizer na televisão que ele roubou a aliança de você, sendo que ele que comprou? Eu falei, ele comprou no meu nome. A nota está no nome dele, mas a fatura com 10 parcelas que ele não pagou nenhuma está no meu cartão. Exatamente, independente, quer dizer, ali ele levou o teu sonho embora, né? Nossa, ele levou a minha vida. Eu fiquei aquele dia desesperada, porque você não acredita que você está passando por aquilo. E enquanto a primeira pessoa que eu chamei, não foi nem minha mãe, foi ela, porque ela é a minha advogada, é a pessoa que eu confio, é a pessoa que me orienta em todos os aspectos legais da minha vida. E aí eu, Jéssica, me ajude, porque eu já estava numa fala com ela que já não era nem profissional mais, praticamente, da minha parte. Eu já não fui doutora, Jéssica, por favor. Jéssica, por favor, me acuda, entende como? Então, assim, ela teve um emocional muito grande de me orientar, calma, você já está bem, você trancou a porta, você tem certeza que ele deixou a chave dele? Você precisa que eu vá te acudir? Você quer que eu chame a polícia? Então, ela me estruturou emocionalmente em primeiro lugar. Aí, quando ela viu que eu estava dentro de casa, trancada, bem, que ele não poderia entrar, que ele não poderia me agredir, agora vamos conversar. Como que você vai proceder? Você precisa fazer o boletim de ocorrência, você precisa pegar as imagens do prédio, você precisa fotografar a porta. Ela foi me orientando o meu passo a passo. Nisso, ele já estava onde ele estava, já tinha passado uns 15 minutos, ele começou a me chamar de vagabunda no WhatsApp. Então, quer dizer, Você para comprovar o caráter dele. Enquanto eu estava ali conversando com a minha advogada, pedindo, me oriente, eu estou no pior momento da minha vida. Ele estava me chamando de vagabunda e mandando gargalhadas. Eu não respondi. Passou mais 15 minutos, ele continuou, ele começou a escrever, então, eu vou fazer uma medida, como é que ele disse? Eu vou fazer um boletim de ocorrência para que você não se aproxime de mim. Mas eu não fui atrás dele, eu não fui na casa dele, eu não fui no trabalho dele, eu não mandei o WhatsApp para ele, eu não telefonei para ele, e ele estava querendo ainda me torturar de uma forma assim que, se você procurar a justiça, quem vai ter processar sou eu.
sabe? Ou seja, querendo intimidar mais um Me pouco. intimidar mais um E pouco. agora você, felizmente, pode retomar o controle da tua vida. E que bom que você expôs essa tua história. Que bom que você também está ajudando, porque isso, se tem alguma mulher nesse momento que esteja com medo, ela pode se sentir empoderada e encorajada. É né? verdade. A gente lamenta que isso tenha acontecido e eu desejo muita sorte. Eu gostaria de te convidar para uma próxima entrevista, a gente conversar mais um pouco e ver como é que você está se recuperando disso. Podemos combinar? Eu acho que sim, e eu acho assim que inclusive a doutora Jéssica se aceitar vir junto, porque ela tem muito para falar, inclusive assim dessa parte prática da delegacia da mulher, que funciona de verdade. A patrulha Maria da Penha funciona, eles estão me visitando, sabe, eu tenho todo o suporte. E assim, inclusive, né, doutora, essas outras questões que a mulher precisa desse, assim, entender que ela não precisa ser bem de vida para ter Exatamente. ajuda, Então, né? não, essas questões, né, de não importa que tipo condição que a social. mulher seja, se ela pode ser homossexual, ela pode ser negra, ela pode ser extremamente pobre, ela pode ser uma classe média, ela pode ser extremamente rica. O importante é que ela procure ajuda, né? Se mantenha calma num primeiro momento, porque a mulher precisa agir com calma, não adianta agir na emoção, né? E procure uma ajuda. Se não tem condições financeiras de pagar um advogado, então converse com o ente familiar. Isso é importantíssimo, ter o apoio da família. Até no caso da Andrea, veja só como as coisas se distorceram. Ela foi procurada por familiares do ex-companheiro, mas tentando intimidá-la, Sim. né? Ao invés de essas pessoas procurarem ele e saberem o que realmente aconteceu, e às vezes ele vai precisar de uma ajuda também, né, psicológica, mesmo que ele sofra uma punição, no caso Legal, criminal, né? ele vai precisar de uma ajuda psicológica, de um acompanhamento, de um tratamento. Então, é importante que as mulheres busquem ajuda, que a sociedade como um todo ofereça também esse apoio, esse carinho. Não julguem as mulheres que são vítimas dessa violência, porque ninguém sabe o que se passa dentro de quatro paredes. Nesse caso da Andrea, ela estava ali com uma vida que você olhava, era mil maravilhas, né? Porque é vergonhoso para a mulher expor. Como que você vai ficar o dia inteiro? Olha, hoje o meu marido me tratou mal, hoje o meu marido me agrediu, hoje o meu marido me traiu. Difícil, né? né? São várias questões que a mulher sente e que ela vai passar para a sociedade que está vivendo bem. E existem também questões que têm filhos, que envolvem no meio, questões econômicas. Claro, nesse caso da Andrea foi maravilhoso, ela já tinha profissão, ela não abriu mão da profissão. Ela chegou num ponto ali de quase, né? Sim. Ele privou ela de muitas coisas profissionais. Mas existem mulheres que não podem se separar, entre aspas, do agressor por conta da questão financeira. Eu dependo dele. Mas não sabe que ele pode ser obrigado a pagar uma pensão para ela. Então, deixamos combinadas, meninas, para uma Sim. próxima oportunidade. Boa sorte. E foi um prazer receber vocês. Eu espero que seja de uma próxima vez em condições Com certeza. menos doloridas. Com certeza, eu vou retornar no teu programa. Eu acho que eu devo isso para a cidade. É aquilo que eu falo. Se a minha imagem pode ser positiva para vender um produto, então vamos passar essa confiança para as mulheres que me acompanham e para que elas não desistam das suas vidas. Eu acho que isso é muito importante. Tá certo. Obrigada, Eu que meninas. agradeço. Eu que agradeço. E você não saia daí um instante só e eu já volto. Muita gente já voltou de férias, muita gente nem sequer pegou férias. Foi-se o tempo em que nosso país começava a funcionar só depois do carnaval. O tempo urge, não dá para esperar por isso. Tem que correr atrás da produção. E como é que está esse mercado aí? Será que está fácil? Será que está difícil correr atrás do tal do emprego, se manter no mercado, ser empreendedor? O que 2020 nos reserva? Claro que, para variar, eu fico abusando aqui desse nosso consultor, que é um verdadeiro profeta das coisas, professor Nelson Canabarro. Prazer ter você aqui de novo, Prazer, Nelson. Ana, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E, assim, é interessante porque, às vezes, eu pego retrospectiva das nossas entrevistas. Eu queria que a tua bola de cristal me desse os números da Mega Sena também, porque... Acho que não funciona para isso. Não funciona, né? Brincadeira, mas... realmente, né, você, como é um físico, vai trabalhando aí no sistema analítico, né? Sim, você analisa o ambiente, né, que está ao teu redor e você consegue ter alguns prognósticos que podem mudar em função de alguns fatores,
Mas, de maneira geral, acaba a maior parte se concretizando. É como os economistas trabalham. Né? Uhum. Você pega, ninguém cria nada, você analisa o que está acontecendo, junta os fatos e os fatores, e isso vai te dar um caminho a seguir. Né? 2019 foi um ano de incertezas, né? Nós estávamos Sim. começando com um governo novo, com um altíssimo índice, assim, um governo de extremos, né? Que se amava ou se odiava, não Isso. tinha ali uma questão racional. E ainda assim o país cresceu, né? Tomou Cresceu. rumo. Sim. É porque a perspectiva do novo governo que se instalou, né, do presidente Bolsonaro, ele traz dois vieses que o brasileiro tinha perdido. Primeiro, ele não estava em nenhuma lista da Lava Jato, de nenhum delator, de nada. Esse é um ponto muito importante. E o segundo, ele colocou como prioridade fazer as reformas que são travas para o crescimento do Brasil. Algumas afetam todos, como é o caso da reforma da Previdência, goste ou não goste, né? O que acontece? Se nós não mexêssemos nisso, daqui a alguns anos entraria em colapso o sistema e você não teria garantia nem de que quem já se aposentou teria o pagamento da aposentadoria. Independente de quem é a culpa, porque é roubo, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro, mas o fato é que a situação que está é essa e tem que resolver. Né? E foi um negócio importante. E outra questão, então, é essa proposta, né, de fazer todas as reformas que o Brasil precisa, deram um novo ânimo, deram uma perspectiva boa. Mas o presidente tem um problema, na verdade, dois problemas. Ele fala muito besteira Isso. e os filhos dele falam muito besteira também. Acho que eles não... Questão agora, genética ali, familiar. eu vejo assim que talvez daqui para frente ele já está percebendo que ele é o presidente da República e o que ele fala é regra. Exatamente. Né? Faz lei, Ele né? fala uma coisa que o mercado interpreta como uma determinação de governo. E isso pode afetar muitos fatores aí, né? Por exemplo, a história da embaixada ser instalada em Jerusalém. Exatamente, quer dizer, isso gerou, inclusive, um mal-estar de questões comerciais internacionais, Sim, né? muitas empresas brasileiras que exportavam para o Oriente Médio perderam contratos em função, porque é uma briga lá do Oriente Médio, nós não temos nada a ver com isso. Né? Exatamente. Independente, né, eu sou a favor, eu pessoalmente sou a favor que seja em Jerusalém. Porém, geopoliticamente e economicamente falando, não é uma boa ideia. Né? Não é muito questão, né, do teu gosto, é uma questão de exato. todo um cenário a ser Exato, interpretado. Eu não posso colocar, né, no caso, o presidente da República, ele não pode governar por questões pessoais. Por paixões, né? Porque ele comanda um país. Né? Tudo que ele faz reflete em toda a população, principalmente nos mais pobres. E uma questão que foi muito debatida ali no final do ano foi essa mini-reforma trabalhista, com algumas alterações e tal, que muitos segmentos chamaram aí de medidas da maldade, né? Que algumas delas e tal afetam. Na tua avaliação, isso, com o tempo, vai mesmo trazer muitos ônus para os trabalhadores? Vai prejudicar os trabalhadores ou vai gerar mais empregos? Como é que vai se desenvolver isso? A minha opinião sobre a mini-reforma trabalhista é que dois pontos que ela tinha muito ruins, que, por exemplo, a questão da insalubridade para a mulher grávida, foram eliminados. Todo o restante é bom. É que, numa primeira análise, né, quando fala assim, o trabalho intermitente, o que é o trabalho intermitente? Eu vou contratar para você trabalhar o final de semana. Então, isso não existia na CLT e passou a fazer parte agora do contexto trabalhista, você poder contratar um funcionário para trabalhar 3 dias por semana, por exemplo, sexta, sábado e domingo. O que pode ter de ruim no trabalho intermitente, sendo que ele já existia de maneira informal, porque um dono de restaurante, lanchonete, bar, né, que a gente tem bastante barzinhos aí na cidade, o movimento se concentra no final de semana, quando ele precisa de força de trabalho. Se ele tinha que contratar com carteira assinada a pessoa, né, para cumprir as 44 horas por semana, ele teria de segunda a quinta-feira pessoas ociosas. E no final de semana ele ia aproveitar a carga máxima de trabalho e o custo ia ser o mesmo. Exatamente. Então, muitos empresários, né, faziam a contratação de maneira informal do diarista. E o que foi feito com o trabalho intermitente, por exemplo? Tornou-se oficial, né? Ele vai ser contratado, vai ter seus direitos trabalhistas proporcionais, vai contribuir com a Previdência, ou seja,
Eu lembro que falava assim, não, agora todo mundo vai ser intermitente. Isso é impossível. Vai ser intermitente quem tiver condições de ser intermitente. Outra questão, o acordo, né? Para demissão, o acordo para demissão sempre existiu. Né? Chega para o chefe, me demita, né? Devolva o FGTS. Devolva a multa para poder tirar o fundo. Isso exato, sempre teve. O que aconteceu na reforma trabalhista? Legalizou isso, colocou regras específicas para que isso acontecesse. Questões relacionadas à controle justiça, de jornada, por exemplo, Nelson, que é uma questão que o pessoal diz, uma das principais queixas que eu tenho visto é de que, vamos dizer, a não necessidade de bater o ponto pode levar a algum tipo de fraude por parte do empregador. Olha, pode levar... O empregador que quer fazer fraude, ele faz. Não é isso que vai fazer diferença. Não, porque se ele já tem esse viés, né, maldoso de fazer a fraude porque não tem um controle, ele vai dar um jeito de fraudar o controle. Né? Então, isso é uma questão pessoal. Assim como, né, a não necessidade de bater o ponto pode fazer com que tenha o trabalhador que não cumpra a sua parte. Como não tem um controle de ponto, ele chega atrasado, sai mais cedo, que não tem ali o controle. Então, isso é mais pessoal. Cultural, é uma questão mais cultural. Se o empresário acha que não tem problema fraudar porque não tem controle, ele não vai achar que tem problema fraudar quando tem controle. Ele só vai encontrar um outro jeito de fazer. Não é verdade? É verdade. Assim quem está mal intencionado já está. Já vai fazer. Então, eu vejo que essas são questões assim, que já deveriam ter sido esgotadas. Né? Óbvio que não ficou a melhor situação, não é a reforma ideal, porque não mexeu questões aí de encargos sociais, que era importante. Né? Porém, reformar uma lei que é do governo de Getúlio Vargas. Então, nós vivemos em um outro universo. Exatamente. Então, eu vejo assim, a questão da reforma trabalhista, ela foi muito boa. A próxima reforma que vem, que eu espero que seja boa, é a tributária. Que é essa, fundamental, sim, né? vai afetar o país inteiro, do recém-nascido ao idoso lá de mais de 100 anos. E que pode, sim, transformar o país num país muito competitivo, se for uma reforma pensando na população e não no governo. Qual que é a diferença entre um e outro? Para a população, você tem que ter menos tributo e mais eficácia do uso do tributo. Exatamente. Desburocratização, né? Então, em vez de ter uma miscelânea de impostos que você paga, você vai fazer, por exemplo, imposto único, onde todo mundo vai pagar. Ter um controle, vai ser mais fácil fazer controle em cima disso, exatamente. Porque é um elemento só para controlar. E a devolução para a população tem que ser eficaz também. Então, eu vou arrecadar de todo mundo e vou devolver para o povo. Então, isso é pensando no povo. O que é uma reforma pensando no governo? É criar imposto, aumentar imposto, ou manter do jeito que está, ou simplesmente unifica e mantém a soma das alíquotas, ou seja, não desonera a produção, exatamente. não desonera a folha de pagamento. Aí não vai mudar nada. Pode até tirar uma burocracia, mas efetivamente na economia não vai afetar nada. Quer dizer, aí você não consegue ser competitivo e você não consegue melhorar a geração de emprego aí você vai gerar ou de empreendedorismo. Para o governo. E o governo não gera emprego. E o governo não é ineficiente na gestão desse recurso, né? Exato. Então, porque não falta dinheiro. Não falta, ele é mal usado. Mal usado, é mal distribuído. Ao longo do tempo, antes da lei de responsabilidade fiscal, eram feitas loucuras, assim. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira, teve uma troca de governador e trocou pela oposição. Então, houve uma briga, saiu um governador, entrou outro, que eram concorrentes. Inimigos lá. Adversários políticos. E como não tinha responsabilidade fiscal, o governador que estava saindo deu um aumento para todos os professores do Estado, de 30%, mas para iniciar em março do ano seguinte, quando ele não era mais governador. Fez a conta para o outro pagar. Cortesia com o chapéu alheio. E o que acontece? Isso quebra as contas de um governo. Pensa, 30% na época que eu me lembro eram 45 mil professores. Imagine. Exatamente. Então é muito dinheiro. E é uma irresponsabilidade, porque daí ele ficou de bonzinho, né, porque eu dei o aumento, mas quem se lascou, quem se ferrou foi o próximo que entrou. A lei de responsabilidade fiscal não permite mais fazer esse tipo de coisa. Então algumas coisas essa lei veio, coibiu bastante, né? Mudou bastante o cenário do uso do recurso público, porém, existe uma questão de fundo que é a capacidade de administração do eleito. Essa é uma questão crítica. O modelo de eleição brasileira é um modelo bastante arcaico, né? Não tem nenhum tipo de exigência para qualificação e tudo mais. Nós tivemos aí o presidente Lula, que não completou o ensino fundamental,
E eu sempre digo assim, olha, se eu sou dono de uma empresa, Aham. né, que tem um orçamento de R$ 100.000, eu vou pensar bem em quem contratar para administrar esses R$ 100.000, porque é tudo que eu tenho. Exatamente. O país é a maior empresa que nós temos. E as pessoas ainda não despertaram para essa noção de que o Exatamente. dinheiro público não existe. O que existe é o meu, o seu dinheiro, foi tirado. o dinheiro de quem está nos assistindo. Exato. Quando você paga o teu imposto de renda, o teu salário, o dinheiro que você podia estar usando no teu dia a dia, você vai mandar para o governo. Se Exatamente. você trabalhou para fazer aquele dinheiro, Uhum. aí você vai mandar para o governo. Então não é dinheiro público, é dinheiro É do meu, né? contribuinte. É do contribuinte. E que deveria ser devolvido para o contribuinte com serviço de qualidade, com eficiência, eficácia no que é feito. E a gente tem dificuldades históricas, né? Mas eu vejo assim, primeiro, a gente vota em populista, vota em pessoas que falam, que faz a gente dar risada, né? Ontem nós estivemos conversando com os amigos aí, estavam contando que um advogado falou assim que escolheu, que o critério que ele ia fazer para escolher um vereador, o primeiro que pediu seu voto. Daí eu pensei assim, mas, né, esse meu amigo me contando isso, nós tivemos o mesmo pensamento, nossa, mas é um advogado, é uma pessoa esclarecida, uma pessoa informada. Um formador de opinião. É uma pessoa que trabalha com lei, É. vai escolher um legislador com esse critério. É complicado isso, né, Nelson? Exato. Porque Então, as pessoas não despertam também para a importância que a política tem na vida de cada um. As Exatamente. pessoas, você sabe dizer, eu não gosto de política. A tua vida depende da política. depende da política. Você pode não ser político, mas você tem que entender de política, porque Com certeza. uma assinatura do presidente da República muda a tua vida. Vou Aham. falar de mim mesmo. Para mim faltavam 5 anos para aposentar. Agora faltam 12. Exatamente. Uma assinatura do presidente. Óbvio que eu não gostei, Sim, mas por outro lado eu entendo que tinha que ser feito. é. Né? E vou pagar a conta dos inconsequentes que vieram antes Exato. desse presidente que está aí para fazer, né? Eu e vários vamos pagar essa conta. Mas da onde que sai o dinheiro do governo? Sai População. do nosso bolso, Então, né? toda conta gerada, de qualquer maneira que seja, é paga, todo mundo vai pagar um pedacinho dela. Então, quer dizer, além de ser um eleitor muito consciente, o que o pessoal que está de olho aí no mercado de trabalho precisa ter assim de principal em mente para garantir a sua empregabilidade? Olha, para garantir empregabilidade são 2 elementos, qualificação e network. A qualificação profissional diversificada, né? Eu dou aula para a formação de engenheiros, né? Eu sempre falo para os meus acadêmicos lá no UTFPR assim, ó, se você faz engenharia elétrica e você se qualifica em tudo que existe de elétrica, você está diminuindo a tua empregabilidade porque você está concentrando num único foco. Mas, Tá. por exemplo, você pode fazer qualificações na área de mecânica, mecatrônica, eletrônica, entendeu? Porque aí o que você está fazendo? Você está aumentando o leque de opções de colocação no mercado. Isso é empregabilidade. Eu posso ser colocado, empregado em várias áreas. Quanto mais eu sei de um único tema, menos empregabilidade eu tenho. Quanto mais eu sei de vários temas, mais empregabilidade eu tenho. Então, por exemplo, eu sou formado em física. Ao longo da minha carreira, eu diversifiquei a minha formação, a ponto que você está me entrevistando aqui sobre o mercado de trabalho. Exatamente. Então, eu consigo fazer consultoria, eu dou treinamento, eu aumentei minha empregabilidade. Se eu fosse ninja na física, estudando só física, eu só teria um ramo de atuação. Então, eu teria menos empregabilidade. Então, essa é a base. Então, as pessoas às vezes ficam pensando, nossa, mas se eu fizer vários cursos, pode parecer que eu não tenho foco. Pode, se forem coisas desconectadas. Aham. Né? Se eu tenho uma formação em administração, como é o caso do teu filho mais novo, né? Eu tenho uma formação em administração. Ele pode estudar um pouco de economia, de contabilidade, de marketing. São coisas que têm logística. comércio exterior, logística. São coisas que têm a ver. E ele vai aumentando o range de opções de trabalho. Entendeu? Isso é empregabilidade. E é difícil para o jovem entender isso, porque ele está buscando uma profissão e ele vai fazer cursos, palestras, seminários que... Sejam convergentes e não divergentes, né? Exatamente. Então, a ideia da empregabilidade é você ter essa sobreposição. Eu sempre lembro de uma palestra do Steve Jobs, né? Aham. Ele foi um acadêmico bastante relapso. Ele abandonou na universidade, era bem malucão, né? E ele falou assim que ele se inscreveu, foi um dos poucos acadêmicos da área dele que se inscreveu no curso de
caligrafia. Ah, tá. Então ele aprendeu a fazer manualmente várias letras diferentes. Daí ele falou assim, quando estava fazendo aquele curso lá, eu não sabia que ele ia servir na minha vida, mas quando eu desenvolvi o sistema do Macintosh, né, Aham. ele que fez todas essas variedades de letras que a gente tem hoje no Windows, no Word. Olha só. Por quê? Porque quando ele fez o curso de caligrafia, ele aprendeu um monte de letras e ele viu como ficava bonito escrever com várias outras formas. E a hora que ele desenvolveu o sistema operacional do Mac, né, Aham. ele pensou, vou pôr várias letras também. E a gente tem hoje lá, se abre lá no Word, tem centenas de opções Exatamente. de letras, né, e começou com isso. Então, analisando bem, ele fez um curso que depois convergiu para a área que ele trabalhava. Não é verdade? E que aparentemente seria total falta de foco, ou, né? Quando eu fiz o curso de auditor da ISO, em 1999, Aham. um amigo meu do meu departamento, que era física, perguntou para mim, o que você vai fazer com isso? Né? Olha só que E eu falei interessante. para ela, olha, eu não sabia o que era ISO, porque no curso de física não tem nem sentido falar sobre isso. Né? Exatamente. Eu falei assim, olha, eu fui ver o que era isso, né? E vi que na Europa Ocidental e nos Estados Unidos é uma onda. Todas as grandes empresas estão usando isso, né? Se é uma onda nesses lugares, vai chegar aqui. Exatamente. A ISO, a primeira, foi lançada em 87, a versão 94 chegou no Brasil, em poucas empresas. No ano 2000 ela explodiu. Exatamente. E aqueles que estavam qualificados tiveram oportunidades. Então eu trabalho com isso até hoje, faço consultoria, do treinamento, porque lá atrás eu enxerguei que eu poderia melhorar a minha empregabilidade fazendo um curso fora da minha área, mas olhando uma tendência de mercado, não assim, né, na louca, vou fazer porque acho que é legal. Então, assim, o que eu aconselho para os jovens? Primeiro, para aumentar a empregabilidade, um ponto é a qualificação profissional. Olhar as tendências de mercado, tem que ler notícias, tem que assistir jornal, tem que conversar com as pessoas. E quando for ler as notícias, saber de onde vem. Né? Aham. Eu sempre sugiro assim, que pegue sites de jornais, Exatamente. o jornal impresso, porque o jornal impresso, a hora que você pega, ele está impresso, é uma declaração de veracidade. Exato. Ali você pode cobrar a conta de alguém, né? Se tiver uma fake news ali. Exato. E se você pega um site qualquer, você pode analisar o mercado de acordo com o ponto de vista, por exemplo, ideológico, que hoje está muito comum no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a ideologia falar pelas análises de mercado. Então, é preciso ter essa clareza, né, de onde vem essa fonte, para que você possa apostar. Agora, por exemplo, corrente de startup, mercado econômico, financeiro, de investimento em cima do movimento de startups é uma tendência. Saber sobre isso, aprender sobre isso, não vai ser de maneira nenhuma um conhecimento desperdiçado. O segundo elemento para arranjar trabalho é network. Você precisa conhecer gente que confie em você. A network é uma relação de confiança para o trabalho. Quando a gente constrói uma network, você não pensa naquela pessoa para ela ser padrinho do teu filho, teu padrinho de casamento, você levar num churrasco no companheiro de balada. É isso, é relação de trabalho. A pessoa pode abrir uma porta para você e você pode abrir uma porta para aquela pessoa. Então é uma relação de troca e de confiança. Quando você liga para mim e pergunta se eu posso vir aqui, né, participar do programa, você está acionando a tua network. Exatamente. Né? E por que eu venho? Porque nós dois temos uma relação de confiança, mas nós não temos uma amizade que nós podemos dizer assim, que eu vou na tua casa e você vai na minha. Não, é verdade? É uma relação de confiança, é uma amizade profissional de muitos anos. Exato, e isso é network. E o que é preciso entender? Que eu tenho que sair do meu círculo, né? E o que a gente pratica na universidade? Se faz ali, eu sempre brinco lá na UTF, os BFF, né, os Best Friend Forever. Então você tem ali 2, 3, 4, lá na UTF ainda tem mais um problema, que é muita gente de fora, eles moram junto. Então você tem os clubinhos, as panelinhas. Eles se reúnem para ver qual matéria que eles vão se matricular, para estar na mesma sala, vão fazer trabalho, vão fazer tudo junto. Então o que eles estão fazendo? Eles estão restringindo a network. E ali naquela sala, você pode ter um Steve Jobs. Exatamente. Você pode ter um mega empresário, não hoje, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos. E se ele nem lembrar de você? Porque você não abriu o espaço para criar essa network. Então, há uma frase antiga, né, que não é visto, não é lembrado, ela se enquadra perfeitamente no conceito de network. Se as pessoas não te conhecem, não confiam em você, você não vai ser lembrado nem para a hora de trabalho duro, gratuito, que é o osso. Eu sempre falo assim, ó, se te chamarem para roer o osso, na hora que tiver filé mignon, vão lembrar de você para comer junto.
Exatamente. Mas se não lembra de você nem para roer osso, é porque você está fora do ecossistema. Então, essa abertura, né, para conhecer gente de todo tipo, de toda natureza, uma pessoa que hoje está na favela, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, ela pode ser um grande empresário. A vida tem, cada dia vivido tem um mar de possibilidades. Na verdade, a gente nunca sabe o que vai ser de uma pessoa daqui a alguns anos. Então, isso é um conselho, na verdade, porque é uma questão de atitude, não tem onde comprar network. Né? Mas é um conselho. Como que eu vou fazer? Vai em eventos, palestras, cursos, converse com gente que você nunca conversou. Puxa assunto. Puxa assunto. Eu faço na aula dinâmica, eu falo, ó, sente na frente de uma pessoa que você nunca falou. Olhe na sala e veja alguém que está aqui e que você nunca conversou com essa pessoa. Sente na frente dela que nós vamos fazer um trabalho. Entendeu? Por quê? Porque se obriga que lá na empresa você pode escolher quem trabalha com você? Com certeza não. Então, exatamente. Você vai ter que aprender isso. Então, são duas coisas. Qualificação para melhorar a empregabilidade e network, para que as pessoas lembrem de você. Tá certo, Nelson, mais uma vez, um papo muito bom. Obrigada da tua participação, sempre um prazer. E pode esperar novos convites e novas explorações aí ao longo do ano. Tranquilo, pode chamar. Obrigada. De nada. E eu já volto, não saia daí, é um instante só. Nós temos no Brasil ainda algumas atividades profissionais que carecem de regulamentação. São atividades que já comprovaram a necessidade e o valor técnico e de ajuda das pessoas. Um desses casos é a musicoterapia, é a música a serviço da saúde e do bem-estar. Para falar sobre isso, eu recebo hoje o Tiago Paulucci, que é musicoterapeuta, e a Luana, que é fonoaudióloga e que trabalham com musicoterapia. Sejam bem-vindos, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez por ter esse espaço para falar um pouquinho sobre essa área, né, que trabalha com as deficiências, principalmente aqui no nosso município. Em outras localidades a gente também tem esses serviços, mas aqui exclusivamente a gente vê a musicoterapia crescendo, ganhando mais espaço perante as outras atividades, como a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, fisioterapia, e que vem servindo como mais um aporte a serviço desse desenvolvimento. Tiago, e vocês já tiveram a oportunidade de reivindicar a regulamentação da profissão de musicoterapeuta e a coisa não caminhou muito até agora. Agora está diferente o processo? Então, nesses quase 50 anos aí de existência da musicoterapia como ciência, a gente já buscou aí uma série de vezes perante o Senado, a Câmara, né, a regulamentação, e a gente sempre teve uma negativa. Agora existe, através da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, juntando muitos aportes, não só dos musicoterapeutas, mas de outros profissionais que veem a musicoterapia como uma ferramenta que complementa muito os serviços e amplia outros, né, outras técnicas de outros serviços, como agora uma base muito forte para entrar com essa questão política no Senado de novo, para a gente pleitear essa regulamentação. Do ponto de vista, por exemplo, da fonoaudiologia, como que a musicoterapia ajuda em algum tipo de tratamento ou mesmo com tanto com quem tem deficiência, quem não tem? Como é que essa musicoterapia ajuda no processo? Então, a fonoaudiologia é uma profissão da comunicação, né? E a gente trabalha em si com a linguagem falada. E para uma linguagem, para uma fala, a gente também precisa do ritmo da fala. Tem toda a questão de estimulação, que é estimulada através também da música, né? Com crianças, por exemplo, desde as músicas infantis. Então, tem uma estimulação que ela está interligada, tanto na fonoaudiologia, como na musicoterapia e em outras profissões também. A gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Um complementa o trabalho do outro. E é bem bacana ter essa conversa entre os profissionais, porque às vezes a gente está trabalhando coisas parecidas ou está passando pelas mesmas dificuldades, sendo que
a gente conversando, interagindo com relação às dificuldades e às dúvidas, a gente consegue esclarecer e fazer um trabalho melhor desenvolvido, principalmente com as crianças, com os adultos, né, com o pessoal que tem alguma patologia, alguma dificuldade, alguma deficiência. E a musicoterapia, ela é indicada basicamente para quem tem algum tipo de deficiência ou não? Mesmo para quem está com desenvolvimento cognitivo, emocional dentro de padrões, ela também ajuda? Ajuda. Desde uma criança ou um adolescente, um adulto com deficiência ou até uma pessoa sã, né? Que às vezes vem a buscar assim, eu estou com depressão, eu estou com um problema na minha família, eu queria me entender melhor, e às vezes ela não consegue falar, vai no psicólogo, ela não consegue falar. Aí ela tem às vezes uma dificuldade de língua presa, e ela vai na fono, ou uma gagueira, e vai na fono. Aí a fono percebe que essa pessoa ela se desenvolve cantando. Aí ela trabalha com técnicas, traz para a musicoterapia para entender o emocional dessa pessoa, e nesse desenvolvimento ela sai cantando, né? Quando a Luana até comentou assim com a criança, né? Quando a gente trabalha com as canções infantis, ela vai trabalhar com às vezes as questões de sílaba, da criança desenvolver. A gente às vezes encontra muita dificuldade com o G, né? As crianças falar a água, sai aba, o gato, ato. Sim. E a gente vai buscar lá naquele cancioneiro, mamãe, o que você canta para ele? Canção infantil, qual? Do gato. Então, Luana, né, na sua especialidade, vai trabalhar com a técnica dela, né? Mostrar o gato, fazer todo aquele processo de reconhecimento visual da imagem, da fala, do ouvido. Aí ela, Thiago, eu estou trabalhando isso e isso aqui, ó, com ele. O que você acha de trabalhar a rítmica do gato, né? Chegou lá. Atirei o pau no gato. A gente pode trabalhar junto, ela fazendo e eu ali com ela, né? Atirei o pau no gato. Às vezes o olhar da criança vai lembrar da mãe falando e ao mesmo tempo vai lembrar da fono, vai estar tocando junto, e essa linguagem vem do quê? Vem da estimulação. Né, da plasticidade ali, do envolvimento neuronal. Então vai dar as conexões e ela vai colocar motricidade, fala, audição, visão, lembrança, memória emocional. Você pegou o ser humano no todo. Quer dizer, a estimulação, então, da música, ela seria mais abrangente, por exemplo, do que só a fala. Ela seria complementar. Sim, eu falo que a música envolve, né? Porque ela vem de todas as direções. Ela vem na audição, ela vem na pele, né? O maior órgão de audição nosso está aqui, né? Nossa pele. A gente vibra nela. Então, ela absorve tudo isso, né? No corpo inteiro, e ali ela se desmancha, né? Pode ser um momento de relaxar, né, de ela se sentir acolhida pela música, de ela se sentir vibrante. Então ela pode ir de um relaxamento a um momento vibrante em segundos, como a gente pode ver de um momento eufórico para um relaxamento em minutos. Olha que ótimo. E com isso você vai conseguir trabalhar, porque a fono não está ligada só a pessoas que têm dificuldade na fala. Às vezes elas têm dificuldade na expressão, né? Elas têm os fonemas todos corretos, mas ela tem muita timidez para se expressar, né? Tanto a timidez como a dificuldade de expressão facial, corporal. E tudo isso está envolvido também com a musicoterapia, no sentido em que a gente mexe o corpo, então tem um balançar, e isso está envolvido com o ritmo da fala. Então, quando as crianças vêm com uma dificuldade que é de fonema, a gente trabalha os foneminhos, mas de repente pode aparecer uma dificuldade para se expressar realmente. E nisso a gente entra num trabalho conjunto, né? A gente conversa com o Thiago, discute o caso e vê o que é o melhor para cada criança, para cada paciente. E nessa experiência de consultório, de dia a dia que vocês estão tendo nesse trabalho de musicoterapia, vocês têm percebido bastante a diferença do desenvolvimento com e sem a música? É nítido.
É nítido. A gente sempre conversa, assim, às vezes no final do expediente, né? O que você tem percebido ou no final das semanas, ou às vezes no final do mês, quando a gente se reúne para falar de alguns pacientes em comum, que nem todos, né? A gente compartilha o atendimento. Mas a gente chega assim, como é que você tem percebido, né? A questão, ele está mais calmo? Nossa, tem sentido. Então, às vezes, a gente canaliza a ansiedade numa percussão, né? Numa expressão sonora mais forte. E, às vezes, a gente expressa alguém que está muito ali. Ele fala baixinho, não sai o som. Canaliza, então, numa expressão sonora mais forte. Vamos soltar, vamos gritar, vamos falar bem alto. E isso, às vezes, reflete no atendimento dela. Olha, ele está soltando mais a voz, ele está abrindo mais, está soltando mais som. E daí vem essa questão de você falar assim, estamos no caminho certo. Tanto na minha, quanto na profissão dela, né? Que muitas vezes, tantos profissionais já param, mas será que eu estou fazendo o papel certo? A gente sempre tem que se questionar. Mas claro, que é do né? questionamento que vem realmente o desenvolvimento de toda a profissão. Sim, se você mantiver suas ideias fixas e engessadas, você nunca vai crescer e os teus pacientes não vão aproveitar o melhor dos mundos, né? É que a gente fala que a terapia para um paciente é sempre um desafio, seja qual terapia for. Se você chegar num psicólogo, falar da sua expressão, que você não se sente bem, é um desafio. Se você vai na música e você quer se expressar e você... eu sou tímido. É um desafio. Se você vai na fono para liberar, às vezes, uma questão vocal, é um desafio porque tem uma série de fatores. Mas quando você dá esse passo e quebra esse desafio, vira conquista. Aí vira prazer. Exatamente. E vocês têm recebido o tratamento... a abordagem de vocês é muito mais com crianças, né? Mas como que vocês têm percebido isso com relação a adultos? Tanto na busca da fonoterapia quanto da musicoterapia. As pessoas estão perdendo a inibição de procurar o tratamento? Lu, na fono. Na fono eu percebo que não, porque cada vez as pessoas querem falar melhor, querem se expressar melhor. E a fonoaudiologia é uma área nova também, né, na saúde. E aos poucos o pessoal está descobrindo o que a fono faz. Né? Além da parte da ensinar as criancinhas pequenininhas a falar, as crianças que têm um atraso. A gente trabalha também com a parte de escrita, então trabalha com a parte educacional, com a parte de vocal, com a audição. Todas essas questões que ampliam a comunicação. E todo mundo que vem trabalhando em frente de empresas, né, eles vêm procurando também esse trabalho. Ultimamente também vem bastante procura para vocal, né, de profissionais que trabalham com a voz e vêm procurar um relaxamento, um aquecimento vocal, alguns exercícios para melhorar a questão vocal do trabalho mesmo. Então a expressão vira muita coisa, a expressão facial, a parte vocal, a questão de se soltar um pouco melhor em público, tudo isso está interligado. Olha que bacana isso e ao mesmo tempo, né, você vê que é muito legal as pessoas começarem a enxergar isso como possibilidade, né? Sim, que é a partir dessas outras visões de profissões que já estão mais estabelecidas no mercado, né, na atuação, que a musicoterapia vai ganhando o seu espaço também. Quando a Luana, no campo da fonoaudiologia, né, fala assim, chegou uma pessoa, né, um adulto, ele quer se expressar melhor e você trabalha com a música e eu percebi que ele gosta de música. Eu acho que, acho não, né, mas assim, na percepção da fono, ela vai trabalhar com as técnicas de articulação, de expressão facial. Vindo para a musicoterapia, a gente já trabalha com a expressividade emocional, propriamente dito, com essas ampliações e modulações, né? Tem um trechinho de uma música que a gente usa muito na musicoterapia para definir o que é a profissão, que é aquela assim: eu só sei que há momentos que se casa com canção, de fazer tal casamento vive a minha profissão. Que bacana! Legal. E existem assim, ritmos mais apropriados que, né, que ajudem mais dentro dos ritmos pré-estabelecidos, ou isso vai muito do gosto do momento
do que a pessoa está procurando? Qual é o seu ritmo preferido? Rock. A gente trabalharia em cima do rock. Ah, que legal. Né? Aí, o meu segundo preferido, MPB, samba. A gente trabalha em MPB. Às vezes você pode chegar assim e falar, Thiago, eu tenho essa música aqui, esse samba, mas eu queria ele em rock. A gente transforma aquele samba no seu rock. Olha que legal. Vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu posso particularmente gostar de pop internacional, ou eu sou mais do sertanejo, mas você gosta de salsa, né? Veio lá da Argentina, gosta de tango. Eu vou trabalhar seu tango, vou trabalhar suas músicas latinas. Então vai muito de pessoa para pessoa. Que bacana. E a percussão, nesse sentido, eu acho que tem um papel fundamental, seja de que ritmo for, né? Porque a música que for, os instrumentos, os outros podem variar, mas a percussão não, né? É ali que dá alma, né? Isso aí. E aí, o pessoal que queira... Nossa, a Tocinha te judiou, hein? O pessoal que queira procurar por vocês, que queira mais informações, que queira buscar tratamento, como é que faz? Então a gente pode deixar nosso contato, Por favor. né? Daí pode entrar em contato. Pode ser pelo WhatsApp, é o 42998276539. Tá. E o meu é 42 99819 8131. Perfeito. Aí o pessoal já dá as tintas aí, as dúvidas, e vocês já esclarecem. Isso aí. Então, e aí, assim, a gente não tinha aqui, mas é sempre bom ter uma aguinha por perto aí, recado da fono. Eu tenho uma prima que é fono que briga muito comigo por causa disso. Olha a água. E a gente judiou do Thiago hoje porque não tinha água. Gente, muito obrigada pela entrevista. Agradecemos. E sucesso aí nessa luta de vocês pela regulamentação da profissão. E o pessoal em casa que quiser, já sabe, pode procurar musicoterapia, que com certeza é uma terapia muito agradável. Gente, obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. Confira agora a dica de estilo de hoje. Para a nossa dica de estilo dessa semana, eu fui acompanhar o lançamento do preview da coleção de outono da CS Club. E entre as muitas novidades que vêm para a temporada, está a estampa de cobra, nessa tendência do animal print. A snake, como o pessoal está falando por aí, né? Snake, cobra em inglês, o pessoal adora usar termos em inglês para moda, mas está aqui o nosso animal print aqui da cobra, do snake. E eu fui dar uma pesquisada e é interessante que a paixão pela pele animal está no DNA do ser humano, porque o ser humano lá, primitivo, da época das cavernas, já usava pele de animais para se proteger. Depois, lá por meados do século XVIII, passou a ser um símbolo de status, quando os nobres, os reis, as rainhas usavam as peles de animais como adorno. E passou-se a ter como símbolo de status essas peles animais que vinham da África. Então você tinha a zebra, você tinha a onça, você tinha a cobra. E o pessoal logo começou a gostar mais da estampa da pele do que a própria pele. E hoje, claro, ninguém vai tá por aí apaixonado pela pele animal legítima, porque é uma crueldade, né? A gente gosta da estampa de bicho da animal print. E com mais ou menos ênfase, mas essa estampa está sempre em moda. Tem épocas que está mais em alta ou menos, com diferentes tonalidades. E nesse sentido, a estampa de cobra, que vem nas mais variadas versões aqui da CS, é uma alternativa até para quem é mais discreto na escolha do animal print, porque são cores... Você pode trabalhar com uma sapatilha como essa aqui, uma sapatilha com uma modelagem básica. Ela tem aqui uma fivela que dá uma elegância muito grande para a peça e que você pode compor um look desde mais despojado para um final de semana, para um passeio, como até mesmo para o trabalho. Você pode, se você for mais ousado, você vai combinar com mais peças em animal print. Se você gosta de uma coisa mais discreta, você trabalha uma sapatilha dessa com roupa preta, com roupa branca, com o jeans, com o cinza. Se você quer usar um pouco mais na modelagem, olha esta sandália que vem com o salto alto, com essa amarração, uma modelagem que é pura elegância, pura sensualidade. Você pode combinar essas peças com uma bolsa como essa, por exemplo.
Dá uma olhada, ela tem um tamanho super adequado para as mais variadas ocasiões. É um material tecnológico que vem com brilho, uma estampa muito bonita, muito bem trabalhada. Então, tá aí a dica para você. Entre as peças que tem aí nessa coleção, nesse preview da CS, essas peças em animal print e que vão muito bem com as outras peças. Dá uma passada, conferir no piso superior do Shopping Palladium. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui, lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991-323536. Eu quero deixar um abraço, um agradecimento muito especial para os nossos parceiros do programa, a equipe da CS Club do Shopping Palladium e o pessoal de New Hair Design, que está em novo endereço. Depois de mais de 15 anos, o New e a sua equipe mudaram a menos de 100 metros do endereço antigo, continuam na Santos Dumont, mas no número 423. Uma casa de esquina muito bonita, o espaço está muito aconchegante e o serviço com a qualidade, com o carinho de sempre. Para você que está em casa, muito obrigada da companhia, foi um prazer estarmos juntos e eu já te convido para o nosso encontro na semana que vem aqui na TV Vila Velha, sempre em alto estilo. Até lá!